em dois elementos separados, reforma e protestante, para a gente entender um pouco mais o que é a reforma protestante. A palavra reforma, a gente tem pelo menos dois sentidos para a reforma. Um deles seria você pegar uma coisa que por algum motivo estragou. Imagina uma casa qualquer. A pintura está descascando, o piso está quebrado, a janela já não fecha direito, a porta está empenada. Você precisa fazer uma reforma. E o que é essa reforma? É você consertar o que está estragado. Você vai passar uma nova mão de massa, vai pintar novamente, você vai arrumar o piso, arrumar a janela, arrumar a porta. Você não vai criar nada novo, você vai pegar aquilo que está daquela determinada maneira e vai trazer ele de volta a quando ele foi feito. Você vai consertar aquilo que estava estragado. Existe também o sentido de reforma, que nós temos um objeto ou alguma coisa qualquer e nós queremos criar uma nova forma para ela. Nós temos uma casa e você derruba uma parede, coloca uma porta, fecha a porta onde ela estava, abre uma janela. Para nós, o sentido que nós vamos... que nós estudamos a respeito da reforma é o primeiro objetivo. O que precisava ser reformado era a igreja. A igreja, depois de séculos e mais séculos, ela recebeu várias doutrinas, várias ideias que eram totalmente contrárias à pureza do Evangelho, contrárias àquilo que o Evangelho realmente significa. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho não é uma coisa... um conhecimento oculto, abstrato, que você precisa estudar vários anos para que você consiga compreender uma fração. Não, o Evangelho é simples. O Evangelho é Deus se manifestando e se mostrando a nós. É Deus manifestando o seu caráter, manifestando os seus atributos para que Ele possa ser conhecido por nós. É uma forma que nós temos de conhecer o nosso Deus, de conhecer toda a obra da salvação e tudo que foi feito. O Evangelho é simples. Mas depois de séculos e mais séculos de ideais totalmente contrários à palavra de Deus, a igreja ela se encontrava num estado de depravação total. Se você for pegar a história, principalmente a história dos concílios que aconteceram, concílios eram grandes reuniões da igreja em que os mais sábios, os mais inteligentes da igreja, eles se reuniam para discutir a doutrina, discutir a teologia. Houve determinado momento em que houve esse concílio e nos intervalos das reuniões em que eles discutiam a doutrina sobre o que deveria ser crido, eles eram servidos por prostitutas. A igreja ela se tornou extremamente corrupta ao ponto de que ela não podia mais ser considerada como igreja. Então era necessário que uma reforma acontecesse. E nós temos em Lutero que é o que ficou conhecido como o chute inicial da reforma. E uma coisa até interessante que eu gostaria de perguntar a vocês é quando começou a reforma? Será que a reforma protestante começa com Lutero? O que aconteceu antes de Lutero? Será que não faz parte da reforma? Onde que começa a reforma? Mais para frente, nas outras palestras, a gente vai falar mais a respeito disso. Quando for dito a respeito dos pré-reformadores, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Eu não vou dar muito spoiler a respeito dessa parte. Mas é muito importante que a gente se devote e aprenda um pouco mais sobre isso. E uma coisa interessante, irmãos, vocês sabem por que nós somos chamados de protestantes? A Igreja Católica ela nos chama de protestante, nós somos uma igreja protestante. Por que nós somos chamados de protestante? Alguém tem um chute para dar? Tirando o Alexandre? Protestos? Sim, de certa forma. Nós protestamos contra coisas que nós não concordamos. Na verdade, se eu tivesse estudado, eu também não saberia qual, irmão. A verdade é essa. É que a igreja, quando esses ideais diferentes do que a igreja tinha, eles foram levantados, a igreja começou a nos chamar de protestantes, mas era no sentido pejorativo. Nós éramos chamados de protestantes como aqueles que são errados, não como aqueles que desejam algo melhor, não como aqueles que desejam uma pureza maior na igreja, mas como aqueles que são chatos, aquele povo chato que fica protestando. Isso nasceu de um documento, depois que Lutero ele afixou as 95 teses em Wittenberg, mas um pouco depois disso, que nós começamos a ser chamados assim. Mas o objetivo é o que o Wander falou mesmo. Nós somos protestantes e protestamos contra aquilo que vai contra a palavra de Deus. Mas sem mais delongas,
Hoje nós vamos falar a respeito das 5 solas da reforma. Nós vamos falar a respeito das 5 solas da reforma. São as bases, os pilares do que a reforma ela significa. Não que alguém, durante a reforma, ela começou com alguém pregando exatamente, especificamente isso. Mas depois de algum tempo foi analisada a reforma e pegaram os principais elementos que realmente comporam a reforma. E os grandes motivos pelos quais ela realmente deu tanto certo. A reforma que nós chamamos de reforma protestante, que o pontapé inicial foi dado por Lutero, antes disso, outros homens já haviam se levantado, já haviam anunciado os erros da igreja. Só que esse é o momento específico onde Deus ele resolve manifestar a sua graça. E esses elementos eles são os pilares do que sustenta esse ideal da reforma. Bom, o primeiro elemento que nós vamos falar hoje, e eu acredito que é o mais importante, nossa, eu acho que ficou um pouquinho muito pequeno. É só a Escritura, somente a Escritura. Vou pedir que os irmãos abram alguns textos. Sandra, abre para a gente 2 Timóteo 3, do 16 e 17. Ana Júlia, abre para a gente Romanos 15, verso 4. Wander, você pode abrir para a gente João 5, verso 39? Quando nós analisamos a sola Escritura, o ideal da sola Escritura e o que ela defende... é que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. O protestantismo aceita doutrinas de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. Somente as Escrituras são o fundamento da teologia reformada. Pode ler, Sandra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras existem para a nossa edificação. E somente as Escrituras existem para a nossa edificação. Nós não precisamos de uma revelação superior ou diferente. Nós não precisamos de uma profecia que vai dizer qual que é o número do nosso CPF, do nosso RG, ou o número do saldo da conta. Nós não precisamos disso. Nós precisamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é suficiente. Ana Júlia. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Glória a Deus. Pela consolação, pela aquilo que a doutrina nos ensina, nós temos esperança, nós temos fé através da que a palavra de Deus nos ensina. Wander. 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Glória a Deus. Irmãos, nós somos protestantes. E um dos pilares da reforma protestante é só a Escritura. Então, isso de que a palavra de Deus é a única fonte real de inspiração, é a única fonte real da palavra de Deus, é a única fonte que nós temos 100% de confiança de que é a palavra de Deus, as Escrituras são a palavra de Deus. Se só a Escritura é a frase que nós levantamos como protestantes, como então estava a igreja? Se nós precisamos apontar para a igreja e dizer que as Escrituras são suficientes e que nós não precisamos de nada além das Escrituras para que nós conheçamos a Deus, como a igreja se encontrava? Irmãos, a igreja naquele momento, primeiramente, que era muito difícil você ter acesso à Bíblia. Primeiro porque ela estava em idiomas que poucos conheciam, estava em latim, estava em grego. Mesmo aqueles que pudessem ler, não era qualquer pessoa que podia ter uma Bíblia, que tinha acesso à Bíblia. Apenas o clero ele tinha esse acesso livre, os padres eram quem tinham acesso verdadeiro à palavra de Deus. Uma pessoa simples, um simples camponês, ele não poderia ter acesso, ele não poderia ler a palavra de Deus, ele não poderia saber o que realmente a palavra de Deus diz. Então as pessoas elas viviam presas. Jesus ele nos diz que conhecereis a verdade vos libertará, mas
a eles estava vedada a verdade. Eles não poderiam conhecer a verdade, a palavra de Deus. Por isso eles viviam em verdadeiras trevas, porque eles não tinham acesso à palavra de Deus. Mais do que isso, acho que é hoje mesmo que faz o aniversário da morte de William Tyndale. William Tyndale, ele foi um homem que ele foi morto pelo crime terrível de traduzir a Bíblia para o inglês. Ele foi morto porque ele traduziu a Bíblia, porque ele queria que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, porque ele sabia que a palavra de Deus, ela transforma as pessoas, ela transforma vidas. Tudo que vem de Deus, do nosso Deus, é suficiente para nos curar, para nos transformar, para nos vivificar. E ele entendia, ele compreendia que nós não precisamos de uma outra pessoa que nos diga, olha, é isso, isso e aquilo. Nós temos a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos hoje, você pode ler a Bíblia, mas naquele momento era proibido. Era proibido que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Então nós temos a reforma, e através da reforma, irmãos, nós temos Lutero, primeiramente, ele vai traduzir a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, para o alemão, que era o povo natural dele, mas outras Bíblias elas vão ser lançadas. Porque esse é o fundamento principal. E a partir da sola Escritura, a partir do momento que nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, nós vamos compreender todas as outras doutrinas. Tudo aquilo que nós precisamos compreender a respeito da obra da salvação, nós só podemos compreender quando nós temos a Bíblia em nossas mãos. E eu não estou te falando que isso é um conhecimento oculto e difícil de aprender. Não. O que você precisa mais compreender é que nós somos pecadores e que nós carecemos da graça de Deus. Esse é o conhecimento mais maravilhoso que você vai encontrar nas Escrituras. Isso não é uma coisa complexa. Uma pessoa que sabe ler a Bíblia, que sabe ler, ela é capaz de compreender isso. Mas a Bíblia era negada às pessoas. Agora, com a reforma protestante, nós temos acesso à palavra de Deus. Nós temos condições de ler a palavra de Deus. Mas uma coisa a respeito de Lutero é que ele era bastante famoso a respeito tanto da reforma, também a respeito dos seus cânticos, dos seus hinos. E o que ele dizia a respeito dos seus hinos era que um hino verdadeiro ele tem que ser uma pregação cantada. É por isso que parece ser mais complexo, mais difícil as canções dele. Mas aquilo é uma mensagem completa. Ali nós compreendemos o quão grande Deus é e o quão frágeis nós somos. Nós somos incapazes de nos defendermos. Mas nós temos um Deus que é o nosso castelo forte. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio. Nós temos total segurança nele. Os hinos de Lutero, eles vinham para exemplificar e para nos mostrar exatamente isso. Nós só podemos compreender e entender a vontade de Deus se nós meditamos na palavra dele. Hoje nós precisamos meditar mais na palavra de Deus. Nos nossos dias nós necessitamos absolutamente de pessoas que leiam a Bíblia. Não apenas pessoas que vejam pregações. Eu gosto muito de pregações. Eu gosto de ver pregações de vários tipos. Inclusive o pregador que eu mais gosto é o Leonard Ravenhill, que eu acho que toda pregação eu acabo falando dele. Mas pregações são maravilhosas. É muito bom que a gente escute pregações, mas mais do que ouvir pregações, nós precisamos da palavra de Deus. E o grande pilar, o maior dos 5 que eu acredito, é o sola Escritura. A partir do sola Escritura nós vamos compreender. Compreender o quê? Nós vamos compreender a obra da salvação. Não existe nenhum conhecimento nesse mundo, irmãos, que seja mais importante ou mais valioso do que saber como ou o que nós precisamos fazer para que nós sejamos salvos. E então, irmãos, eu te pergunto, o que nós precisamos? As pessoas da Idade Média, elas perguntavam, o que eu preciso? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E agora nós temos uma resposta, que vai estar no próximo sola. Sola gratia. A Escritura, além de a graça ser um dos atributos de Deus, é também o próprio Cristo em sua encarnação, e é o Espírito Santo quem aplica a graça ao coração do pecador. A graça comum é comunicada a todos os homens, indistintamente, mas graça especial é soteriológica, salvadora, e por meio dela que o homem é salvo, quando há comunicação da salvação de Deus ao pecador. Sola gratia diz respeito a tudo que o homem possui, graça comum, e em especial a salvação que é dada pela graça somente. Graça especial somente, por meio da qual o homem é escolhido, regenerado, justificado, santificado,
glorificado, recebe dons espirituais, talentos para o serviço cristão e as bênçãos de Deus. Tudo isso para dizer que nós somos miseráveis pecadores e que a única participação que nós temos na nossa salvação é o pecado que torna a nossa salvação necessária. Nós somos maus. A graça de Deus, ela nos salva. Mas se a igreja, se os reformadores, eles precisavam levantar essa bandeira de que nós somos salvos pela graça, o que a igreja naquela época pensava então? Como que uma pessoa poderia ser salva? Ou que pensamentos uma pessoa na Idade Média, ano de 1500, século XVI, depois de Cristo, como que eles acreditavam que eles poderiam ser salvos? Bom, haviam várias maneiras. Primeiro que você deveria ser participante de uma igreja, você deveria ser membro de uma paróquia, ok? Você deveria ser participante em todos os rituais que ali aconteciam. Se você pecasse, então você deveria se confessar com o padre, apresentar os seus pecados, você teria uma certa punição, rezaria algumas ave-marias, enfim, você teria uma punição referente à quantidade de pecados que você teve. Só que se mesmo assim acontecesse de você não ser uma pessoa boa, veja só, as pessoas ainda poderiam ser pessoas más, elas poderiam não ser 100% boas. Se você não fosse 100% bom, ao ponto de ir ao céu diretamente, você pegava como que a gente pode falar? Uma outra forma que a gente pode falar. Você pegava a repescagem, que é o purgatório. Se você não fosse tão bom e também não fosse tão mal para ir para o inferno direto, você ficava no purgatório. E se você fosse de uma família que tivesse certas posses, você poderia comprar, de certa forma, a sua redenção. Engraçado que isso foi exatamente aquilo que adiantou essa reforma, que fez com que realmente já não tivesse mais como suportar essa ideia da indulgência. Você tem parentes que não foram tão bons, então eles estão no purgatório, então você paga uma certa quantia na igreja para conseguir um título de que agora aquele seu parente ele pode ir para o céu. A igreja pensava dessa forma. As pessoas viviam dessa forma. As pessoas viviam com medo porque a qualquer momento elas poderiam morrer. Imagine as doenças que nós temos hoje. Hoje as pessoas estão em casa por causa desse vírus que nós temos. Mas nós temos vacina, nós temos remédio. Por mais que nós não estejamos num país de primeiro mundo, ainda assim a gente tem um certo nível de higiene, de conforto. Ali eles não tinham nada disso, irmãos. Eles comiam carne podre. Eles enchiam as carnes podres de pimenta ou alguma coisa para disfarçar o sabor e eles comiam aquele. Todo tipo de porcaria eles comiam porque não tinha outra opção. Era um período extremamente difícil e triste para se viver. E em meio a tudo isso, sabendo que a qualquer momento você poderia morrer por qualquer motivo, sem nenhuma explicação, você não tinha segurança alguma a respeito de onde você estaria quando você morresse. O que vai acontecer comigo quando eu morrer? Será que eu sou bom o suficiente? Mas e se eu for pobre? Se a minha família for pobre, será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o purgatório? A igreja pensava dessa forma, irmãos. Por que a igreja pensava dessa forma? Porque ela não tinha acesso à palavra de Deus. E a partir do momento que ela ganha o acesso à palavra de Deus, as coisas mudam vertiginosamente. Pedi para os irmãos abrirem comigo, vou pedir agora para Alexandre. Esse é o texto que eu mais gosto, Efésios 2, do 8 até o 10. Vou pedir... Deixa eu ver... Lê pra gente, Thaís? Romanos 3, 23 e 24. O Alexandre vai ler Efésios 2, do 8 ao 10. E a Thaís, Romanos 3, 23 e 24. Encontrou? Pode ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que coisa incrível, irmãos! Até então, pensava que eu precisava fazer alguma coisa para ser salvo. Eu pensava que eu precisava fazer boas obras, eu precisava ajudar os pobres, eu precisava dar doações, eu precisava fazer caridade, eu precisava ser uma pessoa boa. Mas eu não sou uma pessoa boa. Eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador. Eu olho para mim todos os dias e vejo o quão fraco e falho eu sou.
Todos os dias eu peco, sem faltar um. Se eu fosse um criminoso qualquer e todos os dias eu cometesse um crime, nenhum juiz do mundo iria permitir que eu saísse da cadeia. Eu seria condenado, com certeza. Mas agora, pecando todos os dias, como eu posso ter esperança da salvação? Através da graça. Irmãos, a graça de Deus, ela não nos diz que nós somos bons. Nós somos tão bons que Deus nos amou, não, irmãos. Nós somos tão miseráveis que Deus ele precisou manifestar a sua graça para nos salvar. E sem a graça de Deus nós estamos perdidos. Pode ler, Thaís. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, você faz ideia do peso que sai das nossas costas? Nós não depende de nós a nossa salvação, depende do nosso Senhor. A minha salvação, irmãos, ela não está condicionada àquilo que eu faço, àquilo que eu sou, mas está condicionada ao poder de Deus. Se a minha salvação não está nas minhas mãos, então eu não posso perdê-la. Se eu não conquistei a minha salvação com o meu esforço, com as minhas obras, com as minhas caridades, com as minhas boas ações, se a minha salvação não depende daquilo que eu faço, ou daquilo que eu fiz, ou do que eu vou fazer, se a minha salvação depende apenas da boa vontade, da misericórdia e da graça de um Deus que é imutável, então eu não posso perder a minha salvação. Então, uma vez que eu esteja salvo, eu estou salvo eternamente, porque esse Deus ele não muda. A graça de Deus ela nos salva. A graça de Deus é que nos arranca do mais profundo inferno e nos traz para o amor de Deus. É a graça de Deus. Irmãos, as pessoas agora elas têm a oportunidade de compreender que eles podem sim ser salvos, não dependendo daquilo que eles fazem, porque Isaías vai nos dizer que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Mas agora nós compreendemos que não depende das minhas obras, depende das obras de Cristo. Nós olhamos para Cristo. Irmãos, as pessoas viviam em trevas até o momento em que a luz raiou sobre elas. As pessoas viviam em trevas até o momento em que eles tiveram a oportunidade de ter a palavra de Deus nas suas mãos. A partir do momento em que as pessoas conseguem ler a Bíblia, a partir do momento em que a Bíblia é de livre acesso, as pessoas elas são livres das suas amarras, livres das cadeias que as prendiam ao pecado. Porque onde havia trevas, ali raiou a luz do Evangelho raiou sobre todos daquele lugar. E nós glorificamos a Deus porque a palavra de Deus foi aquilo que verdadeiramente transformou as pessoas. Não foram os reformadores, não foram os pré-reformadores, não foi uma boa palestra, eles não eram tão grandiosos, eles não eram maravilhosos, eles não eram perfeitos, eles eram humanos e falhos como qualquer um de nós. A grande diferença é que a obra de Deus, o Espírito Santo os guiou nessa obra maravilhosa, a fim de que a palavra de Deus que estava presa, ela fosse libertada. Sola gratia, somente pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos pela vontade e pela graça de Deus maravilhoso. E por isso nós o glorificamos. O próximo elemento, irmãos, ele se entrelaça com a graça. O próximo elemento, ele é extremamente parecido com a graça, que é sola fide, somente pela fé. Este princípio afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, sem o acréscimo das obras do mérito humano. E por meio dele, a tradição reformada é sustentada. Na graça, irmãos, nós olhamos para Deus como autor gracioso da nossa salvação. Na sola fide, somente pela fé, nós olhamos para nós e somos atraídos a Deus. Tem um hino que diz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Irmãos, é o que acontece conosco. A graça, ela nos salva, ela nos transforma, ela arranca e quebra todas as correntes, os grilhões que nos prendiam ao pecado. Só que Deus ele não apenas nos livra do pecado, mas Ele implanta em nosso coração a fé. A fé é o que faz com que nós sejamos atraídos a Deus. Ele quebrou os grilhões e Ele abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos ver o quão grandioso e o quão maravilhoso Ele é. E nós somos atraídos a Ele.
Não é que Deus ele simplesmente quebra completamente as nossas pernas e nos arrasta pelos cabelos. Não é bem assim que acontece. Ele faz com que nós vejamos o quão maravilhoso Ele é. Pelos olhos da fé, nós vemos o quão maravilhoso Deus é e nós compreendemos a obra da salvação através da fé. E é por isso que o mundo não pode compreendê-la. Novamente, irmãos, a igreja, naquele momento, ela não compreendia isso. Ela não compreendia que você pode ser salvo sem merecer. E na verdade, irmãos, na sociedade atual, a gente também, as pessoas elas não compreendem. Eu gosto dessa ideia, desse exemplo, porque ele mostra muito claramente a ideia de... Quem tem filhos aí? Quem tem filhos pequenos? Glória a Deus. Imagine que você saiu para trabalhar, chegou cansado em casa, um dia estressante, dia muito complicado, o chefe ficou pegando no seu pé o dia inteiro. Aí você chega em casa só querendo tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. É só isso que você quer. Nossa, você fica até feliz quando você abre a porta de casa. Não, glória a Deus, cheguei em casa. Mas um dia, Deus, graças a Deus. Aí você olha para o sofá, rasgado. Aí você olha para o chão, todo riscado. Aí você olha, passa no banheiro, você vê que o papel higiênico está dentro do vaso. Aí você passa na cama, toda suja. A casa está toda destruída, parece que passou um furacão ali. Você começa a ficar com medo e pensando que alguém talvez tenha invadido a sua casa, porque não faz sentido. Alguém invadiu a sua casa e roubou alguma coisa, só que não. Os autores do crime, os criminosos, eles estão sentadinhos no sofá olhando para a sua cara. Ainda bem que não é assim, né? Deus está vendo. Só que você está cansado, você está extremamente estressado, você está... glória a Deus. E o que você faz? Você vai dar uma surra, você vai colocar de castigo? Não. Você vai pegar eles e vai levar para tomar sorvete, ou para comer uma pizza, ou para fazer alguma coisa que eles gostam de fazer. Eles merecem isso? Não. E por que você fez? Graça. Misericórdia e graça. A misericórdia é você não recompensar uma pessoa de acordo com o que ela merece. E a graça é você dar para uma pessoa algo que ela não merece. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente não merecia ser salvo, a gente não merecia as bênçãos de Deus, mas Deus ele nos deu as suas bênçãos. Ele nos deu a sua graça. Ele nos salvou. E não apenas nos tirou do lamaçal do pecado, mas Ele também encheu o nosso coração com fé. Não a fé simplesmente de, olha, eu acredito que... Eu tenho fé que amanhã eu vou trabalhar. Eu tenho fé de que se eu jogar esse controle na Ana Júlia, ela vai ficar com raiva de mim. Eu tenho fé nisso. Não é essa fé que eu estou falando. Eu estou falando da fé salvadora. A fé que te tira do mais distante de Deus e te atrai a Deus. A fé verdadeira, a fé salvadora. Essa fé é implantada em nosso coração pelo nosso Deus. Ele nos salvou, ele através da sua graça, nós somos tirados do lamaçal do pecado, nós estamos livres agora para qualquer coisa, e Ele enche nosso coração com a fé. E nós o olhamos e nós somos atraídos a Ele. O nosso coração é atraído para Deus. Esse é o nosso Deus. E as pessoas estavam acorrentadas no período da reforma. As pessoas não poderiam dizer nada a respeito disso. Se alguém pregasse qualquer coisa que fosse diferente do que os padres pregavam, do que a igreja pregava, essa pessoa ia terminar numa fogueira. 100 anos antes de Lutero, um certo homem ele pregava a doutrina do reino, a verdadeira doutrina. Ele terminou na fogueira. Só que ele dizia que, olha, é interessante, que o nome dele em alemão ele queria dizer pato. Olha, 100 anos antes de Lutero fixar as 95 teses no portão do castelo de Wittenberg, ele dizia, enquanto ele era queimado, olha, hoje vocês queimam um pato, mas em 100 anos haverá um cisne que vocês não poderão queimar. 100 anos depois, Lutero ele afixa as 95 teses no castelo de Wittenberg. Por mais que as pessoas lutavam e lutassem contra a propagação da verdade, a verdade ela sempre triunfa. Por mais que as pessoas lutavam para que as trevas permanecessem, a luz ela raia. E no momento que a luz ela aparece, as trevas elas são dissipadas. As trevas da ignorância, as trevas da distância de Deus, elas são dissipadas. E nós vemos novamente a luz de Deus brilhando sobre nós.
sola fide, somente pela fé. Somente pela fé nós temos verdadeira salvação em Deus. Vou pedir que tem alguns textos aqui. Deixa eu ver o que está faltando. Maria, a senhora pode ler para a gente Romanos 1, 16 e 17. Sofia, Gálatas 2, 16. A fé da igreja, irmãos, naquele momento, a gente não pode dizer que eles não tinham fé. Eles tinham fé. Só que a fé deles estava depositada em outras coisas. Não estava depositada em Deus, mas ela estava depositada nos seus ídolos. Haviam ídolos que eles adoravam no lugar do nosso Deus. Ele estava depositado nos rituais em que eles tinham. Olha, se eu cumprir cabalmente esse ritual, eu vou ser salvo. Olha, se eu me prostrar diante dessa imagem, se eu adorar essa imagem, então eu estou salvo. A fé deles estava baseada naquilo que eles viam, naquilo que eles podiam tocar. Mas a verdadeira, irmãos, ela não está naquilo que a gente vê. Ela está naquilo que a gente não vê. É esse o conceito principal de fé. Irmã Maria, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Glória a Deus. Gálatas 2,16. Irmãos, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar através da fé. Lembre-se que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pode ler, Sofia. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém pode ser justificado. Glória a Deus. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Quer dizer que primeiramente, você não vai conseguir cumprir cabalmente, perfeitamente os 10 mandamentos. Você não vai conseguir fazer isso. E mesmo que você, de alguma forma, mentisse falando que você consegue, é impossível para nós sermos justificados pelas nossas próprias obras. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Só podemos ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós depositamos a nossa esperança e a nossa confiança nele. E é isso que nos salva. Vamos adiantar? Irmãos, nós vemos a graça e nós vemos a fé. E nós vemos agora a pessoa através do qual nós temos a graça e a fé. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E quando nós olhamos para Jesus, que é só os Cristos, nós entendemos que a nossa salvação ela é baseada na pessoa de Cristo. Sem Cristo nós não podemos ser salvos. A igreja naquele momento, irmãos, olhava para Cristo como qualquer um outro. É mais um outro santo que pode ser louvado ou não. É só mais um para ser adorado. A igreja não olhava para Cristo como aquele que é verdadeiramente o Senhor dos Senhores. E na realidade até hoje nós temos o que é chamado vigário de Cristo. Quem sabe o que significa vigário? É o padre. Mas você já ouviu falar o porquê que é vigário, ou o que significa vigário? Vigário é substituto. A ideia de que o Papa ele é o substituto. Ele tem o poder de Cristo na igreja. O padre ou o Papa, ele é como se fosse a substituição, como um embaixador direto de Cristo. É como se fosse o Cristo na Terra. Ele tem esses poderes. Ele tem cabe a ele toda a doutrina e toda a teologia da igreja, cabe a ele tem, como acredita-se, ele tem as chaves, ele tem em suas mãos as chaves, que o que ele abre ninguém fecha. Assim, a ideia de que ele tem poder absoluto na igreja, ele pode conceder o perdão, ele pode conceder a remissão dos pecados, ele pode fazer tudo isso, só que não pode de verdade. A igreja não acreditava nessas coisas. E quando ela olhava para o padre, olhava para o Papa e entendia que ele podia fazer tudo isso, então eu não preciso de Jesus. Eu não preciso do sacrifício da cruz. Eu não preciso me submeter à vontade de Deus. Eu só preciso me submeter à vontade daquele cara. Porque ele pode perdoar os meus pecados. Vamos acelerar porque a gente acaba perdendo um pouco a noção de tempo.
Lê pra gente, Alexandre, Colossenses 1, versículo 13 até o 20. Eu vou ler 1 Timóteo 1,15. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Colossenses 1, o quê? 1, do 13 até o 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus, irmãos, Jesus é o centro da nossa vida. Nós precisamos orbitar a pessoa de Cristo, nós precisamos olhar para Ele e buscar ter o mesmo caráter que Ele tinha. Paulo dizia que, olha, olhem para mim assim como eu olho para Cristo, sejam meus imitadores assim como eu sou imitador de Cristo. Cristo, ele precisa ser o centro, o foco da nossa vida. Os nossos objetivos, o maior objetivo que nós possamos ter, deve ser o de ter um caráter o mais próximo do caráter de Cristo. Essa é a vida verdadeira cristã. Nós, como cristãos, como nós somos chamados, significa pequenos cristos, ou pequenos imitadores de Cristo. Nós precisamos ser mais parecidos com Ele. Só que a igreja, naquele momento, ela não compreendia isso. Ela entendia que Cristo era só alguém, algum outro santo. Ela não entendia a dimensão da pessoa de Cristo, a importância, a relevância da pessoa de Cristo. E eles não entendiam isso porque eles não tinham a palavra de Deus. Uma vez que eles tenham em mãos a palavra de Deus, eles compreenderam, eles podiam ver verdadeiramente que Cristo, irmãos, é a base da nossa vida cristã. Cristo é a base da nossa vida, não somente nesse mundo, mas da nossa vida eterna. A obra de Cristo, irmãos, é a história mais maravilhosa e valiosa que existe. Nenhuma outra história, por melhor e mais bela que ela seja, irmãos, se compara com a obra da salvação. Porque Jesus, ele se diminui, ele não precisava de nada disso, mas ele se diminui por amor a nós. Ele se oferece para ser oferecido em sacrifício, para que os nossos pecados sejam redimidos, para que os nossos pecados sejam perdoados. Então, irmãos, como que um Deus justo e perfeitamente justo, ele é capaz de aceitar um pecador e um criminoso? Somente em Cristo. Em Cristo, irmãos, nós temos aquilo que é mais ilógico e que para a lógica humana não faria nenhum sentido. Um Deus que é 100% justo e 100% gracioso. Como que a gente consegue conciliar esses dois elementos? Em Cristo. Em Cristo nós conciliamos o amor de Deus e nós conciliamos a justiça de Deus. Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades para que nós tomássemos sobre nós a justiça de Cristo. Se nós somos salvos, se nós somos redimidos, é por causa das obras de Cristo. Se nós somos salvos, é por causa dos méritos de Cristo. Tudo por Cristo. A nossa vida depende de Cristo, a nossa existência depende de Cristo. Cristo é a parte principal da nossa vida, irmãos. Nós não podemos deixar nenhum instante de pensar a respeito da pessoa de Cristo, porque Ele é a pedra fundamental em nossa vida. Ele é a pedra angular da igreja e a pedra fundamental da nossa vida. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o noivo, Ele é o nosso redentor, Ele é o conselheiro, Ele é perfeito, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas não temos tempo para entrar mais, irmãos. Infelizmente, nós precisamos caminhar. E nós chegamos ao elemento final dos 5 solas da reforma. Só lhe deu glória. Irmãos, eu fiz questão de colocar isso no umbral da minha porta. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Esse pilar da teologia reformada afirma que o homem foi criado para a glória de Deus e que tudo que ele fizer deve destinar a glorificar a Deus. Irmãos, as pessoas na Idade Média, a gente teve o crescimento do iluminismo,
ou do antropocentrismo, a ideia de que o homem é o centro do universo e que tudo gira ao redor do homem, que tudo existe por causa do homem, tudo só faz sentido por causa do homem, tudo é o homem. E a igreja, as doutrinas da igreja, aquilo que a igreja cria, era baseado dessa forma também. A igreja pensava que o homem ou nós é o foco, e o foco tem que ser direcionado nas pessoas, quando o foco ele precisa estar direcionado em Deus. Os últimos textos, irmãos, que eu vou pedir para os irmãos abrirem. Quem ainda não abriu nenhum texto? Eu acho que... Jéssica. Escondida ali, ó. Abre pra gente, Jéssica, Salmo 115, verso 1. Irmãos, a igreja, ela era pomposa, ela era grandiosa, ela era rica. Quando você olha para a Idade Média, você olha para uma igreja que era toda adornada em ouro. É o momento que a Basílica de São Pedro ela é construída, a igreja ela é grandiosa, a igreja ela tratava diretamente com os reis. Os reis eles deveriam ter o respeito apropriado à igreja, porque a igreja ela poderia depor os reis. A autoridade dos reis era baseada na autoridade da igreja. Tal era o tamanho, a influência e o poder da igreja. Só que esse poder e essa influência só eram usados em vontade própria, em prazer próprio. A igreja só olhava para si mesma. O objetivo da igreja era sustentar a si mesma. A igreja era grande, era importante, era gloriosa, e era tão gloriosa ao ponto dela olhar para si mesma e glorificar a si mesma de quão gloriosa ela era. Quando ela era o mais miserável possível. Era o momento que a igreja estava na pior situação possível. Por mais que ela tivesse ouro, por mais que ela tivesse riquezas humanas, era o momento pior da história da igreja. E o que o nosso último elemento ele nos diz? Que a glória ela precisa ser dada a Deus. Pode ler. Glória a Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Irmãos, é precioso você compreender só lhe deu glória, porque a própria existência humana, a nossa criação, irmãos, nós não fomos criados para nós mesmos, nós não fomos criados para sermos felizes. O objetivo da nossa vida não é ser feliz. O objetivo da nossa vida não é cumprir algum objetivo que você precisa descobrir durante a sua vida. O objetivo da criação humana é glorificar a Deus e gozar da sua presença eternamente. É por isso, irmãos, que nós temos tantas pessoas depressivas. É por isso que nós temos uma sociedade cada vez mais estressada, uma sociedade cada vez mais tensa e caminhando mais para o caminho das trevas. Porque as pessoas somente desejam satisfazer os próprios desejos. Porque as pessoas apenas querem e olham para si mesmos. É por isso que nós temos uma sociedade tão decaída como nós temos hoje. O objetivo do homem não é satisfazer os seus próprios desejos. É claro que nós temos desejos, é claro que cada um de nós deseja ser feliz. É claro que cada um de nós deseja alcançar alguns propósitos, alguns objetivos. Alguém quer comprar um carro, outra pessoa quer comprar uma casa, alguém quer ter um emprego bom, alguém quer formar uma família. Mas o objetivo principal do ser humano, irmãos, não é esse. O meu objetivo principal não é criar os meus filhos. É claro que essa é uma responsabilidade que eu tenho. Mas o objetivo principal da minha vida é glorificar a Deus, independente da situação. Se eu tenho ou não tenho família, se eu tenho ou não tenho um carro, tenho ou não tenho emprego, independente da situação em que eu esteja, o objetivo final, a razão final de existir do ser humano é glorificar a Deus. E nós nunca estaremos satisfeitos, nunca seremos verdadeiramente completos, nunca seremos plenos até que nós glorifiquemos a Deus com nossas vidas. É impossível para nós sermos completos, sempre vai haver um vazio, sempre vai haver uma necessidade em nossos corações, que só pode ser suprida quando nós glorificamos a Deus com nossas vidas. Somente a Deus a glória. As nossas vidas precisam glorificar a Deus, as nossas ações precisam glorificar a Deus, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo em nós deve glorificar a Deus, porque a Ele e somente a Ele devem ser dadas graças e glórias eternamente. Um dia, irmãos, as profecias vão acabar, um dia as orações vão acabar, um dia 90% dos dons que nós vemos aqui, eles não farão mais sentido.
mas o louvor e a adoração a Deus, eles permanecerão eternamente. Ele é digno de honra e de louvor e de toda glória para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse slide e também o estudo eu vou disponibilizar no grupo para os irmãos também, para eles terem acesso, amém?